Muito bom dia a todos e a todas aqui da minha terra, o Cariri. Uma alegria enorme estar aqui hoje no Crato, numa fraterna coincidência, no mesmo momento em que o governador Eduardo Campos recebe o título de cidadão do Crato. Eu quero cumprimentar o governador, nosso líder, grande político de uma geração que nos devolveu o prazer da boa política, da política que olha para aqueles que mais precisam. Em nome dele, eu cumprimento todas as autoridades presentes, os deputados federais, estaduais, os prefeitos, o prefeito do Crato, Samuel Araripe, o prefeito de Barbalha, José Leite, o vice-prefeito de Juazeiro, Roberto Celestino, e todos os prefeitos do Ceará e de Pernambuco que vieram prestigiar essa homenagem que a Câmara Municipal do Crato faz ao governador. Quero cumprimentar o bispo Dom Fernando Panico, o presidente do Instituto Cultural do Cariri, Manuel Patrício de Aquino, o presidente do Conselho Superior do Instituto, Napoleão Tavares Neves, meu mestre, cumprimentar o presidente da Câmara do Crato, Floresval Coriolano, enfim, os amigos e amigas que estão aqui, os meus familiares e os nossos concidadãos aqui do Cariri. Governador, me permita, eu não poderia, num momento como esse, deixar de me estender um pouco, mas já adianto que conheço a lição dos romanos de que ser breve não cansarás, mas num dia como esse a gente se permite algumas exorbitâncias. Por isso peço a compreensão e a tolerância dos senhores, porque eu não poderia deixar nesse momento de dizer algumas coisas que calam muito fundo em meu sentimento. Cidade do Crato, aos 9 de setembro do ano intenso de 2011. Aos pés da Santa Serra do Araripe, parece-me acontecer a cerimônia da Crisma, em que aqueles que têm fé confirmam terem um dia mergulhado a cabeça na bacia da história e ficado marcados pelo ferro de fogo do tabelião incansável. Volto à minha terra, aos pés desta chapada infestada de índios e de onças, para reafirmar com sonoro timbre, para dizê-lo forte, timbre de corneta, que a vida me foi sobremodo generosa quando me pousou nos ombros a responsabilidade de nascer no Cariri. Um filho do Cariri, governador, tem o dever de se deixar tomar pela largura da serra, pois a vida, como bem diz o governador quando parafraseia o príncipe dos Cunha Lima, Ronaldo, mais vale pela largura que pela extensão. Depois de beijar o relicário desta serra, que nos mantém em permanente altivez de espírito, que nos alimenta do leite em que mataram sede e fome os homens livres, dirijo-me às instituições. O Instituto do Cariri, Instituto Cultural do Cariri, em meu sentir, é sem toscas vaidades, nem despudorados exageros, o nirvana dos apóstolos, o êxtase dos monges embriagados de fome, em cuja entrada, como monumento à decência, vejo a firme candura de Dr. Borges, Raimundo de Oliveira Borges, promotor de justiça, intelectual, historiador de escola, indefectível em sua vida limpa, em seu terno de branco imaculado, em seu sapato bicolor de vanguarda, em sua voz de tonitruante autoridade, jamais elevada pelo destempero, nunca pela arrogância. Tinha Dr. Borges a suavidade dos homens que vieram ao mundo para acreditar a virtude. Este instituto, num paralelo com tempos de Pernambuco, é uma mistura do Instituto Arqueológico com a Academia de Letras, mais o Arquivo Público, mais o Gabinete Português de Leitura. É o templo da memória, é assim o território do sagrado. De certo modo, ao percorrê-lo, aproximado do calor de buchuleantes velas, depois de labaredas intensas, sinto-me cremado vivo, e as cinzas, também vivas, vejo-as espalhadas de cima da serra, por um vaqueiro enlouquecido que, enxergando asas em seu endiabrado cavalo, se encantou. Adentrá-lo ao instituto, senti-lo de papel passado, aspirar o perfume dos seus bogaris escondidos,
diante de todas as edições da revista Itaitera, bafejadas pelo mofo das gerações, é ver antecipada a paga de todas as heranças, os codicílios, os legados, as declarações de primeira e última vontade. Ainda por cima, além de entrar, vejo-me convidado a sentar-se à mesa. Uma cadeira austera espreita a assistência e tem o nome, Miguel Arraes. No início, lá quando eu menino de nada entendia das coisas, Arraes tem um retrato escondido em cima de armários secretos, nos anos de chumbo. A percepção da desigualdade, das bolachas de cego, distribuídas aos sertanejos que sentiam fome na seca de 32, fizeram-no um líder, um estadista, um roteiro. Miguel Arraes, parido das águas do Buracão e do Monte Belo, alimentado pelas frescas coalhadas do Alegre, menino em cima dos carneiros gordos do Caititu, tornou-se o maior líder popular da história recente do Brasil. De Bárbara, herdou os profundos olhos azuis e a coragem. Saiu Miguel do Crato para fazer história. Sempre teve a noção de que era consentido pelo destino. Sempre soube, embora com rara simplicidade, que era um homem especial, um homem extraordinário. Sentar em uma cadeira de que é patrono Miguel Arraes é libertar-se do cansaço, é permanecer de pé, na luta. Esta investidura, que só posso entender como um privilégio, só pode ter sido ideia de Napoleão Tavares Neves, a sentinela endormida da memória do Cariri e do Brasil, o cão que ladra para que as últimas frases não se percam no desdém do esquecimento e do desleixo. Só Napoleão viu os lampejos do meu olhar em meio à secura da fazenda Caboclo, sertão adusto do meu sogro, Rosendo Tavares, onde os cangaceiros se fartaram de farinha, rapadura e carne seca. Só Napoleão viu o quanto a história e a saga dos homens era moeda passível de doce inquietação. Com ele aprendi a ter a coragem de dizer certas coisas e a guardar cacarecos que as famílias muitas vezes perniciosamente têm com entulhos. Cartas, testamentos, anotações avulsas, bilhetes amorosos, libelos amargurados, poesias fascinantes, tudo que vai registrando o inventário das horas gastas, que permanecem quando bem gastas, quando feitas de sangue e gérmeras. Estar aqui é um consentimento. Ter nascido com a chapada ao alcance dos olhos e nela, como agora, ser plenamente agraciado por entrar, por poder sentar, por sentar na cadeira de um homem digno, um guerreiro, como poucos, é ter a vida como prêmio. Sinto-me um homem tocado pela roda da fortuna. Outro consentimento, este dos homens, é o de dividir a honra de ver neste mesmo dia, na mesma hora, para o fraterno acidente, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, ser titulado filho do Crato, filho do Araripe, alexandrino, pois. Sua Excelência leva no sangue e no olho partículas genéticas que atravessaram os séculos e depositaram sobre os seus ombros as borboletas da chapada, carregadas de sentimento e de vontade. Orgulha-me servir ao seu governo, governador, seguir o seu filho em comando, bom timoneiro, decidido, ungido com o signo dos conquistadores. Um dia especial, em que Guararapes encontra-se com Araripe, a Revolução Pernambucana com a insurgência de Bárbara, liderando os alencares de todos os matizes, e os amigos do Cariri levantados, no dia 3 de maio de 1817, em que a bandeira do Império Lusitano foi substituída no Paço Municipal do Crato e desfraldada a bandeira branca da República. Este dia assinou a nossa identidade como filhos da liberdade, e desde então, a pele de sertanejo que nos cobre se deixa queimar pelo sol do irredentismo, raiz de Pernambuco, gema do Brasil. É o encontro da Pedra do Reino com o Caldeirão, Ibiapina, Zé Lourenço, Floro Bartolomeu, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, que dizia: eu sou filho do Crato, mas o Juazeiro é meu filho. Padre Rolim, Luiz Gonzaga, Alencar Peixoto, Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, Pereira Filgueiras, Patativa do Assaré, do Cego Aderaldo. Frei Caneca, ao que dizem, foi preso na zona da Mata Pernambucana, a caminho do Cariri. O Cariri e Pernambuco, seu governador, estão irremediavelmente juntos, presos por um destino único, pés de chumbo, asas cortadas, pelo selo dos engenhos e pela força da história. Por aqui passaram muitas coisas,
estas escarpas vermelhas da serra, viram suceder muitos fatos. A minha vida vivia toda atravessando esta serra de um lado ao outro, desde a infância, em cima de caminhões, a caminho do Araripe, terra de Alencar, terra de alminos e alminas. Na juventude, ora perseguindo o sol, ora a lua, com os pés nas levadas de água cantante. Aqui nasci, tive a aventura de nascer dos braços doces e retos de Zeraldir e Zuleika, a quem reverencio com profundo amor. Aqui encontrei a eleita dos meus dias, Vanessa, tendo experimentado todos os sentimentos que tocam a saga dos homens. Agradeço ao Instituto a honra que me concede, ao seu presidente, Manuel Patrício, a Alberto Cabral e a todos os confrades, pela confiança, pela deferência. Serei grato e procurarei honrar a memória do meu patrono, Miguel Arraes. Obrigado, Napoleão, meu mestre. Uma última palavra aos amigos daqui e de outras plagas que alimentam meu espírito como Pernambuco imortal. As 4 estações da vida são apenas 2, os amigos e os amigos. Senhor governador, o Cariri, que mistura em doses iguais o Ceará e o Pernambuco, se uniu para reverenciá-lo, o maracatu e o maneiro pau, o arrumadinho e o baião de dois. Sigamos, há muito por fazer pelo Brasil. Não nos sintamos presos ao futuro. Algemas são joias que devem adornar o presente e o passado, univitelinos que são. Mas se não devemos dele, futuro, ser cativos, nele nos fixemos, pois é o que nos falta. E assim, e sentir saudades, como nos ensinou Vossa Excelência, apenas do futuro. Saudades do futuro.